Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, bom, na primeira parte da aula, que vai ser tratada ao vivo, né, que foi tratada ao vivo, eu estou gravando a parte gravada, estou gravando antes da parte ao vivo, vocês vão ver então, era Napoleônica, Império, né, e o primeiro cônsul, esses três primeiros temas aqui vocês vão ver na aula ao vivo, tá? Esses outros três temas vão ser tratados agora: os objetivos do bloqueio continental, declínio da era napoleônica e o Congresso de Viena, tá? Então essa aula necessariamente precisa que vocês assistam a primeira parte, que é ao vivo, tá bom? Bom, pessoal, vamos iniciar então aqui. Os objetivos do bloqueio continental, né? Logo depois da ascensão de Napoleão como imperador, ele vai iniciar um processo que vai ser conhecido como Tratado de Berlim, né? Ou o bloqueio continental, onde vai tentar impossibilitar os outros países europeus de comercializarem com a Inglaterra, para tentar provocar alguns objetivos, né? Então, olha lá, os objetivos do bloqueio continental. Primeiro, isolar a economia da Inglaterra para ter o quê? Menor investimento militar. Se a Inglaterra tem um poder econômico menor, vai ter um exército mais enfraquecido, né? Então, o Napoleão poderia vencer a Inglaterra, né? Outro objetivo é potencializar a industrialização da França, né? Então, diminuindo o poder da Inglaterra, aumenta o poder da França, né? Os outros países teriam que depender da industrialização francesa, né? Das indústrias francesas. Terceiro item seria garantir a França como potência hegemônica continental, né? Então, exercendo o papel de grande país da Europa continental, né? Então, não mais a Inglaterra. Então, ele quer trocar esse eixo aí. A França, só para lembrar, foi um país muito mais poderoso do que a Inglaterra no seu absolutismo e tudo mais. Só depois da guerra, só depois ali no período de Revolução Francesa, várias crises, né, várias guerras, Guerra 7 anos e tudo mais, Guerra dos 30 anos, que a gente vai ter aí um declínio da economia francesa e aí a industrialização da Inglaterra. O quarto objetivo, pessoal, é instituir um mercado comum ao Império Francês, né, com tarifas comuns. Então, veja só, a Europa ela funcionaria como um Mercosul, na verdade um sistema de comércio e troca de mercadorias com tarifas comuns, como é atualmente na Europa, né? Fazer parte do eixo europeu econômico, né? Então, é de livre mercado, de livre trânsito de pessoas, né? Se você entra em Portugal, você pode entrar na França, você pode entrar em outros países. Esse momento, obviamente, de pandemia é a exceção, mas é assim que funciona o mercado europeu, é o livre trânsito de pessoas e clientes, na verdade, né? Então, eu, por exemplo, fui para o Chile, do Chile eu entrei na Argentina, entrei no Uruguai tranquilamente, né? Com apenas o RG, que é o documento necessário aí para no Mercosul para se livre transitar. Outra coisa é a expansão das conquistas coloniais. Então, como outro objetivo do bloqueio continental era, depois de isolar a Inglaterra, diminuir a potência dela, aumentar o da França, é ganhar corpo para expandir as suas colonizações, né? Ganhar mais colônias, né? Então, imagina o tanto que a França estava com pretensões. O plano é maravilhoso, inteligentíssimo, porém nós vamos ter alguns problemas, né? Quais são os problemas? Primeiro é a França não tinha capacidade de suprir as necessidades econômicas da Europa. Então veja só, a França ela ainda tinha, né, lembra que ela passou por uma revolução francesa, e ela estava em crise, então a fábrica francesa, o recurso, né,
francês ainda de capital era baixo, né? Então não tinha como suprir toda a necessidade da França. Então a gente vai ter uma crise de desabastecimento e inflação da economia europeia. Porque, veja só, os países que agora estão proibidos de comercializar com a Inglaterra vão ter que comercializar, obviamente, com a França. Só que a França não dá conta de abastecer todo mundo. Então vai faltar produtos e isso vai causar uma inflação do valor de alguns produtos. Então, olha a problemática que entrou esse plano. E aí, galera, gerando crise, desabastecimento e inflação, vai crescer a oposição ao governo de Napoleão, não só na França, né? Na verdade a França até vai curtir isso tudo, porque vai estar tá demandando muito dela, mas os outros países, né, que são obrigados a comercializar com a França vão ficar bastante putos da vida, e isso vai levar a várias coligações, vai levar a vários problemas que a França vai ter que enfrentar ainda, né? Bom, então, bloqueio continental, 1806, né? Objetivo neutralizar o poder econômico inglês, privar o acesso inglês ao mercado europeu, conhecido como Decreto de Berlim, né? A ameaça invadir os países que não cumprissem o bloqueio, né? De certo modo, quando ele percebe que os países não estão obedecendo, ele vai invadindo os países e tomando as rédeas deles, colocando seus parentes, né? E colocando pessoas da sua confiança. Então tem um avanço liberal. Expansão napoleônica sobre a Europa causa as seguintes consequências, né? Expansão das ideias liberais. Ele é autoritário, ele é imperador, ele está invadindo territórios. Eu sei, mas junto com ele está levando o iluminismo, com ele está levando algumas ideias, né? O Napoleão, como vocês perceberam na primeira parte, ele não faz parte do absolutismo francês, ele não tem uma relação, apesar de não ser popular, né? A origem dele, ele não tem uma relação com a nobreza, ele não representa aquilo, então ele leva com ele as diferenças, né, dessa sociedade. A ruptura com os antigos regimes, né, é onde ele vai passando, os antigos regimes vão caindo, né, as dinastias que eram séculos estavam lá, vão caindo, né. E já dando spoiler, vai acontecer o Congresso de Viena, que é restabelecer tudo isso de novo. Desenvolvimento de lutas nacionais nos países invadidos. Vários países invadidos vão aproveitar essa invasão, né, de Napoleão para criar um sentimento nacionalista e lutar por independência, né? Então a gente vai ter várias lutas nacionais acontecendo ao longo do século XIX, né? Então a gente vai ter de 1920, a gente vai ter de 1930, a gente vai ter de 40, 40 e pouco, né? Então é importante a gente lembrar que tudo isso é consequência das invasões napoleônicas. O declínio da Era Napoleônica, galera. O declínio da Era Napoleônica é interessante demais. Daria para falar muito sobre isso, tá? Bom, em 1812 nós vamos ter, né? A gente vai ter um império muito bem consolidado, né? Forte, difícil de ser derrubado, né? Mas Napoleão percebe-se que a Rússia está sistematicamente rompendo o bloqueio continental. Por quê? Primeiro que ela tem uma ligação muito íntima, né, com a Inglaterra, histórica, né, familiar inclusive, e ela depende muito das manufaturas da Inglaterra, mas depende demais, né, porque a Rússia não é manufaturada, ela não teve uma revolução industrial, a indústria dela é pequenininha. Em 1917, na época da Revolução Francesa, da Revolução Russa, nós vamos ter uma indústria pequeniníssima, né? Então a Rússia é basicamente agrária e depende muito da manufatura inglesa. Então ela vai romper diariamente o bloqueio continental. Bom, no mesmo período acontece uma guerra civil na Espanha, né, uma tentativa de combater as tropas napoleônicas na Espanha, onde seu irmão, José Bonaparte, estava tomando conta. José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, estava no comando da França, da Espanha, substituindo, né, quando o Napoleão invadiu
a Espanha. Bom, então ele estava lá cuidando. Bom, o que aconteceu? Napoleão ele dividiu as suas tropas, né? 200 mil soldados foi para a Espanha para conter a guerra contra as tropas napoleônicas. E 700 mil soldados vão invadir a Rússia. Ele prepara um comitê de boas-vindas, né, lá na Rússia, manda um diplomata avisar que Napoleão estava chegando, estava indo tal, e ele sai, olha interessante, ele sai, ele percebe que para chegar na Rússia, gente, é interessante pensar isso, ele vai levar 6 meses para chegar na Rússia, não é só pelas condições climáticas, mas é pela distância gigantesca, né, para chegar em Moscou. Nós temos que pensar que hoje leva 3 horas, né, 4 horas de voo, não sei, da França até Moscou, para nós, nessa época, levaria 6 meses, cara. Né? Então, assim, eles vão invadir a Rússia com 700 mil homens. E aí vai ser uma tática de guerra inovadora, porque ele vai usar uma ideia de marcha acelerada, então 5 minutos de descanso, 55 minutos marchando aceleradamente. Os equipamentos são de guerra, então não vão ficar carregando muita coisa inútil. A ideia era saquear pelo caminho, então pelo caminho ele vai saqueando e tomando da população russa o que eles precisam para se manter alimentados, e continua a invasão. Né? O czar Alexandre I usa uma tática de guerra horrível, mas é bastante funcional. Né? Vocês vê o medo que ele tinha, né, da tropa napoleônica, o medo gerado, né, é muito grande. Então ele usa uma estratégia de guerra pior ainda, né? Então é aquela velha frase, para situações desesperadoras, medidas desesperadas têm que ser tomadas. Né? Então a tática de guerra arrasada é muito simples. Por onde Napoleão vai invadir, a população russa vai destruindo tudo, não deixando nada para que eles consumam, e assim então vai gerar fome, vai gerar deserção, né, do exército, as pessoas vão começar a desertar, a fome, envenenamento, água estragando essas coisas, vão fazer isso daí. Então, é uma tática de guerra muito, muito, muito violenta. Né? Fora isso, eles vão usar uma tática de guerrilha, né? A guerrilha atacando os flancos da tropa, né? As laterais das tropas, uma milícia, uma guerrilha rápida, né? Onde ataque consegue se esconder, fugir, e isso vai desgastando ainda mais as tropas napoleônicas. Bom, ao decorrer desse processo, vai chegando, né? Um inverno gigantesco, poderosíssimo na Rússia. A Rússia é famosa por ter um dos invernos mais assim, rigorosos do mundo, né? E para vocês terem uma noção, tem lugares na Rússia que a casa, partes da casa, é um frigorífico. Então, assim, é uma geladeira gigantesca, onde você consegue manter a temperatura 2 graus, menos de 1 grau. Né? E isso é muito bom, muito quente, porque lá fora está fazendo menos 40, menos 39, menos 35 graus. Então a pessoa entra dentro de uma geladeira e consegue tirar a roupa, porque está muito frio lá fora. Imagina isso, a gente não consegue nem imaginar. Hoje está mais ou menos hoje de noite fez uns 14 graus, né, aqui em Uberaba. Araxá deve estar mais frio ainda, vocês devem imaginar. Deve estar uns 10, 12 graus aí, não sei direito. E a gente já tem um frio do caramba. Eu tô de pantufa aqui nesse exato momento com meia. E agora imagina enfrentar 35 graus negativos. Gente, é uma loucura. Então ele vai invadindo num inverno extremamente rigoroso, né? Vários relatos são comentados em relação ao que o exército fazia para se manter aquecido, matava-se animais, entrava dentro entrava nas entranhas do animal para se manter aquecido, né? Como dentro de um cavalo. Então várias e várias coisas tiveram que ser feitas. Né? Então horrível, horrível, horrível. Bom, 14 de dezembro de 1812,
Napoleão e sua tropa chegam em Moscou. Só que, quando chega lá, não tinha ninguém. As casas ainda estavam com lareiras aquecidas, quentes, comida em cima da mesa. Tava desse jeito, né? Só que eles começaram a beber água, né, descansar, né? Napoleão falou assim, ó, chegamos, vencemos, sem, né, muito esforço, né, no caso assim de guerra, e eles fugiram, né, já dando como derrota. Só que algumas pessoas começam a comer, começam a morrer envenenadas, né, porque a água estava envenenada. Existiam várias bombas incendiárias dentro de Moscou que começaram a explodir, né, começaram a ser acionadas e as tropas napoleônicas foram derrotadas assim de uma forma nunca vista, né? Então, uma baita de uma armadilha gigantesca. Então, ele retorna com 70 mil homens, ele foi com 700 mil e volta com 79 mil soldados. Então, foi uma grande derrota, foi a primeira derrota que Napoleão tem desde que ele assumiu como general, desde que ele assumiu como general. Olha isso. Assim, tá certo que tem a Batalha de Trafalgar, que ele perde na batalha naval para a Inglaterra, mas dentro do continente europeu é a primeira grande derrota de Napoleão. Então vai ser bem estranha mesmo essa situação. Bom, pessoal, aqui nós vemos como ele faz o processo, né? A retirada de Napoleão vem por esses tracinhos aqui. Aqui é a subida deles, onde a campanha de Napoleão à Rússia vai acontecendo, tá? Ele volta, chega a Moscou, volta e aí começa a retirada louca até a França novamente, beleza? Bom, aqui é uma das cenas emblemáticas, é um dos quadros, né, emblemáticos da retirada de Napoleão, Napoleão em cima do seu cavalo branco, né, e as tropas congelando, né, num inverno rigorosíssimo da Rússia. Mais uma obra aí onde mostra o frio, né, o desespero dos soldados. Essa obra é belíssima também, né, um inverno extremamente rigoroso. Olha os detalhes, né? Aqui parece um rosto de Napoleão indo embora na nuvem. Ok? Bom, chegamos à sexta coligação e o Tratado de Fontainebleau. Pessoal, a sexta coligação ela vai ser composta por Inglaterra novamente, Áustria, Prússia, Rússia e Suécia, tá? Nós vamos ter a Batalha das Nações, né? Em outubro de 1813. Vamos ter uma derrota, tá? E aí Napoleão assina o Tratado de Fontainebleau no Castelo de Fontainebleau em 1814. Só que ele propõe algumas condições, e essas condições são importantíssimas, vai ser até boa assim para a França. A abdicação do trono francês, mas não o título de imperador, isso é interessante. Ele não é mais imperador da França, mas ele ainda é imperador, isso é interessante, porque tem benefícios, como todo imperador tem benefício, uma tropa particular, pensão de 2 milhões de francos anuais, e ele vai ser plena soberania, chefe então, vai ser dono da ilha de Alba, né? Então plena soberania sobre a ilha de Alba, próximo da Córcega, onde ele vai ficar exilado, e ele vai ficar lá por 1 ano, mais ou menos, tá? Vai ser restabelecida a dinastia de Bourbon, então Luís XVIII volta como rei da França, irmão de Luís XVI, o que foi guilhotinado na Revolução Francesa. Luís XVII, ele ficou desaparecido desde a Revolução Francesa, então não acham o rapaz. E aí Luís XVIII assume o comando da França, tá? Enquanto Napoleão passa esse ano inteiro aí na ilha de Alba, ok? Bom, o que vai acontecer? Vai ter um Tratado de Paris. Esse Tratado de Paris é muito importante, porque ele vai restabelecer as fronteiras da França. A França vai voltar a ser o que era, como era em 1772, não 1972. Desculpa, gente, tá aqui, ó. 700, tá? E esse tratado, essas vantagens, foi conseguidas por Talleyrand, Charles Maurice. Esse cara,
Ele é um espertão do caramba. Esse cara sempre esteve do lado certo da história, impressionante. Ele foi membro da corte de Luís XVI. Ele fez parte da Revolução Francesa. Ele fez parte do Império Napoleônico e ele foi um dos conspiradores para que Napoleão deixasse de ser imperador e voltasse voltasse à monarquia na França, e ele vai estar junto da monarquia francesa. Então, olha que cara espertinho. É o que Maquiavel disse, utilizou como exemplo, né? Claro que Maquiavel não viu esse cara, mas esse cara leu Maquiavel provavelmente e usou muito da astúcia que o Maquiavel falou, seja raposa, não seja leão, né? É muito interessante isso daí. Bom, o governo de 100 dias, o que acontece? Napoleão, ele tinha um pelotão junto com ele, né? Ele tinha uma guarda pessoal específica que fazia a sua segurança. Ele consegue fugir, aproveita de um momento de distração, né? Nem sei se isso é real, mas um momento de distração que estava acontecendo no eclipse lunar, e aí ele aproveita e consegue fugir da ilha de Alba, atraca seu navio na costa francesa, e ele vai com os seus 2.000, 1.200 homens, que era a sua tropa pessoal, né, adentrando, né, na França, e quando ele chega aos portões de Paris para tomar o seu governo novamente, ele já não tinha mais 1.200 pessoas, ele tinha mais ou menos 30.000 pessoas apoiando ele. Então, por onde ele passava, as pessoas iam aglutinando no seu exército, apoiando Napoleão, para vocês terem uma noção do tanto que ele era conhecido, famoso e venerado na França, né? Então ele vai tomar o poder, retomada do poder, tentativa de retomar o poder da França sem nenhum tipo de conflito. Ele chega aos portões da França. E aí acontece o famoso episódio do Marechal Ney. Marechal Ney foi marechal de Napoleão. E Luís XVIII manda prender o usurpador, que era Napoleão, que estava chegando nos portões da França, né, nos portões de Paris. E o Marechal Ney falou que ia prender aquela besta selvagem que nunca deveria ter sido imperador e tal, né? Marechal Ney chega aos portões de Paris com a sua tropa impedindo a entrada de Napoleão e uma situação horrível acontece, né? Se eu tivesse dando aula pessoal para vocês, presencial, eu estava ensinando isso para vocês agora, mas o que acontece? O Napoleão reconhece as pessoas que estão naquele exército. Ele lutou com aquelas pessoas junto, né? Porque eu contei para vocês vou contar para vocês na primeira parte. É difícil fazer esse processo. Estou gravando a parte gravada antes ao vivo, mas vou contar para vocês na aula ao vivo amanhã. Que Napoleão ele era conhecido como o Pequeno Cabo, o cabo que vai na frente, né? Ele lutava à frente, ele era o general, meu, e ele lutava à frente do seu exército, junto com o seu exército. Então ele era muito popular por isso, né? Por ter essa relação muito próxima, conhecia seus soldados muito bem, conhecia as pessoas, quem os familiares, ele tinha ele era muito carismático, né, com as pessoas adoravam. E ele reconhece, e ele fala para eles, para os soldados, lutei com... Ele começa a falar o nome dos caras, começa a falar onde lutou tal, e fala que o seu imperador chegou, o seu imperador retornou. E Marechal Ney, né, todo ali sobrando na história, ele manda o exército apontar as armas, né. Na hora que o Ney aponta as armas, manda apontar as armas, eles não apontam, né, não apontam as armas, né? Não obedecem o Marechal Ney. Aí o Napoleão, né? O Marechal Ney aponta a arma para Napoleão, e essa é uma das histórias que contam, né? E o Napoleão, ele abre a casaca dele assim e fala assim para os soldados, né? Cidadãos franceses, meus irmãos franceses e tal, se vocês acham que eu vim aqui para fazer um mal à França, que atirem, que deem um tiro, porque não morrerei, não morrerei em vão, né? Tal, fala umas coisas assim mais ou menos. E ele abre assim, né? E
a galera não faz nada, a galera começa a entregar as armas, começa a apoiar Napoleão. E aí o Ney, né, todo lá paradão, né, nessa história lá, o Napoleão, né, ele pega, se aproxima de Ney, fala com o Ney, te conheço, Marechal Ney, tal, 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 tal. O que o Ney faz, gente? É arrepiante isso. O Ney ajoelha na frente de Napoleão, arranca a espada dele e manda ele matar o Marechal Ney. Ele fala assim, ó, me mate porque eu o traí, né? E aí o Napoleão fala assim, não, Ney, você é o forte dos fortes, você obedece seus comandantes. E levanta, manda ele levantar. E o exército que foi para impedir Napoleão vira parte do exército de Napoleão. E aí ele invade Paris, né? Ele entra em Paris sem dar um tiro sequer, sem matar uma pessoa que impediu ele. E o Luís XVIII teve que fugir, né? Então ele governa por mais 100 dias, né? O conhecido governo de 100 dias. Nesses 100 dias, galera, outra coligação surge para impedir Napoleão do seu governo, já um exército fraco, já um governo mais fraco, né? Então vamos ter a sétima coligação em 1815, e aí vamos ter Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria, né? E na famigerada Batalha de Waterloo, onde Napoleão perde, né, sua última batalha, né? E aí, depois de perder essa batalha de Waterloo, né, nós temos um novo tratado de Paris, que vai ser o retrocesso, sim, agora sim da data certa, às fronteiras de 1790. Em 1792, a França não tinha perdido nenhum território francês, né? Só os que eles conquistaram. Então, por isso que foi importante ali pro aquele Tratado de Paris, aquele tratado. Nesse novo tratado, a França vai perder território, sim, né? Então tem a perda de alguns territórios que é ruim para a França. Derrota de Napoleão, né? Nesse tratado, tem um fracasso da tentativa de um exílio nos Estados Unidos. Napoleão queria ser exilado nos Estados Unidos. O navio faz um desvio, não vai para os Estados Unidos, porque Napoleão era ótimo matemático, né? Ele falou que queria dar aulas nos Estados Unidos. Imagina Napoleão, o maior general de guerra que existiu até hoje, né? Existiu até aquela época, governando ou tendo como aliados os Estados Unidos, né? Que é o que? O país, uma colônia que venceu um dos maiores países da Terra, né? Que era a Inglaterra, um dos maiores impérios da Terra. Então imagina general Napoleão Bonaparte junto dos Estados Unidos. Que loucura que seria isso. Bom, ele foi exilado na ilha de Santa Helena, tá? Que fica na costa africana, no continente atlântico. E Napoleão morre em 5 de maio de 1821. Algumas curiosidades, eu sei que essa aula está ficando grande, mas algumas curiosidades é que Napoleão, ele, ao conhecer o Egito, ele ficou muito fascinado pela cultura egípcia. Egiptólogo, né? Inclusive essa função surgiu, arqueólogo, só cresceu por conta de Napoleão. Ele vai fazer uso de formol, o que vai gerar nele um câncer, né, no esôfago. E ele vai morrer de câncer no esôfago. Olha que coisa, a gente sabe até a causa da morte dele. Ele vai ser enterrado, né? Tem como é que chama? A sepultura dele no museu do exército francês. Lindo, lindo, lindo. Eu vi algumas imagens. E vai estar só alçada lá, né, bonitinho. E ele vai ser quando abrem o caixão dele, né? Depois que ele morre na ilha de Santa Helena, Napoleão III vai pedir para remover os ossos dele. Ele vai vir para a França, né? Ele vai estar muito, assim, com um corpo muito, muito, muito conservado e que era, portanto, usar formol. Mais algumas curiosidades só. Pessoal, Congresso de Viena, para fechar nossa aula rapidinho, vai acontecer de 1814 a 1815, algumas conferências, né, na cidade de Viena. Princípios, né, legitimidade e equilíbrio europeu. Eles vão usar
o Congresso de Viena para a retomada da legitimidade, ou seja, monarquias legítimas devem voltar ao governo. E o equilíbrio europeu, tentar voltar a essas monarquias e os estados europeus ali em um equilíbrio, né? Então vão tentar não deixar muito poderosos os outros países para não haver o quê? Mais uma outra superpotência dentro do continente europeu. Aí a gente vai ter o fim do Sacro Império Romano Germânico, tá? Ele vai ser desfeito e é substituído pela Confederação Germânica, né? Que vai ser liderada pela Áustria. Então nós vamos ter o fim desse Império Romano Germânico e o início da Confederação Germânica. Bom, a Rússia vai controlar a Polônia e a Finlândia. Portugal volta à dinastia de Bragança, então ele tinha sido tomado, né? Napoleão invade, depois quem cuida vai ser a Inglaterra, e aí temos a volta aí da família Bragança, dinastia Bragança. Assim vai acontecer também em Portugal, na Espanha, a retomada da família Castela, né? No comando da Espanha. Nós vamos ter em 1815 a transformação, né, do Brasil em parte do Império Português para que a dinastia de Bragança pudesse ficar no Brasil. Né? Então ele foi fugido para a colônia, depois ele transforma em 1815 o Brasil em parte do Império, como terras legítimas, né? De um imperador, no caso de um rei, e aí ele permanece no Brasil, né, Dom João VI. Pessoal, temos a Santa Aliança, vai ter a formação da Santa Aliança, que é uma aliança militar contra a expansão dos ideais liberais na Europa. Essa Santa Aliança foi extremamente criticada, porque não havia mais como controlar o avanço das ideias liberais. Nós vamos ter essa Santa Aliança vai combater em 1920, vai combater em 1930, aulas que ainda vou dar para vocês, tá? E quais são as consequências do Congresso de Viena na América? Bom, o Congresso de Viena ele tentava também uma retomada da colonização. Então temos a Inglaterra tentando retomar a colonização dos Estados Unidos ou de territórios do continente americano. E aí nós vamos ter então um processo de independência muito rápido acontecendo em todas as suas colônias. Vocês vão perceber que a última processo de independência vai ser em 1828, com o Uruguai, né, se tornando independente. Então temos esse processo todo de independência rolando na América Latina, né, com medo dessa recolonização. Então a restauração desse sistema colonial era uma tentativa, né, em resposta a gente vai ter processo de independência, ok? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então assistam a primeira aula online vai ser sobre a Era Napoleônica, o Império, vai ser na Era Napoleônica, o primeiro cônsul e Império, tá? A gente vai discutir o Código Civil Napoleônico, vai discutir a reforma educacional napoleônica, a gente vai discutir várias coisas bacanas aí, inclusive a ascensão de Napoleão ao Império, tá bom? Um beijo, um abraço, bom final de semana para vocês.